Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Acorda Brasil. Minhas redes sociais estão na tela, você pode mandar a sua mensagem, pergunta, texto, foto, enfim, o que você quiser, vídeo, para que eu possa comentar aqui no programa. Estava hoje pela manhã assistindo a Rádio Verdes Mares de Fortaleza e o meu amigo Tom Barros, um dos mais lúcidos comentaristas do rádio, não só do Nordeste, do Ceará, mas do Brasil inteiro. Eu, inclusive, já falei isso para ele, pessoalmente. Estava no programa do Paulo Oliveira, outro amigo meu, um grande abraço, Paulo. E eles estavam debatendo essa questão do fim da estabilidade do funcionário público no Brasil, que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu concordo praticamente com tudo que o Tom Barros fala no programa do Paulo Oliveira e das suas colocações. Como eu já disse, ele é um dos mais lúcidos, mas nesse aspecto eu quase que discordo dele um pouco. Ele estava se perguntando como é que esse projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a Comissão de Constituição e Justiça nada mais é do que um grupo de senadores que analisam os projetos que chegam lá para serem aprovados ou rejeitados, e o primeiro passo que é dado é analisar se esse projeto está de acordo com a Constituição ou se tem alguma coisa que fere a Constituição. Se fere, é logo reprovado, é rejeitado e não segue adiante. Se não há nada que fira a Constituição, então o projeto segue para as outras tramitações. Agora, nesse aspecto da estabilidade do funcionalismo público no Brasil, eu discordo um pouco de você. Eu acho que essa estabilidade tem sim que ser discutida, tem que ser revista, porém não é apenas isso. É preciso que haja todo um conjunto de coisas para que isso possa funcionar da forma correta. Aqui no Canadá, por exemplo, não há uma estabilidade do funcionário público definida em lei. Assim como também não há concurso público para o funcionário ser contratado. O funcionalismo público aqui funciona exatamente da mesma maneira da empresa privada, da iniciativa privada. Como é que funciona? A pessoa se candidata a uma vaga, é chamada para entrevistas, são várias entrevistas, o currículo é analisado, essa pessoa então, se passar nas entrevistas e se atender os requisitos da função, ela então vai afunilando e o que mais for, vamos dizer assim, apto a atender aquela função, de acordo com esses critérios que eu falei, é chamado, então é contratado. E é um processo, tá? Então não há esse concurso público igual no Brasil. Aqui, em 14 anos que eu moro nesse país, eu nunca vi um concurso público nesse molde, nesse modelo que tem no Brasil. Nem faculdade você tem vestibular para entrar, quer dizer, é tudo muito baseado no histórico de vida da pessoa, no histórico de trabalho dela, das suas qualificações, enfim, tudo isso. Então, o que acontece aqui? O funcionário público ele é analisado de forma objetiva. Ele tem um plano de carreira, ele tem um plano de metas, ele tem algo que ele tem que entregar. E se ele entregar aquilo e isso consta na sua avaliação de desempenho todo ano, tanto as empresas privadas quanto o funcionalismo público são avaliados e essa avaliação de desempenho fica arquivado. E se esse funcionário for demitido e na avaliação de desempenho dele estiver constando que ele desempenhou as funções de uma forma satisfatória, da forma que era esperado da função durante o ano anterior, os anos anteriores, enfim, esse funcionário ele pode perguntar, questionar por que ele foi demitido sem que tenha uma causa justa. Inclusive, eu tenho um amigo que trabalha no hospital aqui em Calgary, é funcionário público do hospital, ele foi demitido e ficou comprovado que o chefe dele é que estava querendo puxar o tapete dele, e ele foi na justiça, mostrou que ele tinha um histórico de bom desempenho na função, e o hospital de Calgary, o departamento de saúde aqui da província, foi obrigado a recontratá-lo, a pagar o tempo inteirinho que ele ficou
fora das suas funções, ele voltou a assumir as funções normalmente e recebeu todo o pagamento devido durante aquele período. E um processo administrativo foi criado dentro do hospital. A pessoa que estava com perseguição a ele foi punida, quer dizer, a coisa funcionou da forma legal. Então, por que eu disse que eu discordo um pouco de você nessa questão? Porque eu acho que não apenas a estabilidade precisa ser revista, mas é preciso que sejam criados mecanismos de análise de desempenho do funcionário público, porque o que não pode continuar acontecendo, Tom e demais amigos, é essa aberração que nós sabemos que existe no Brasil, onde o funcionário público se escora na sua estabilidade funcional e muitas vezes eles não estão nem aí para o serviço público. Eles não estão nem aí para quem é realmente o seu chefe, em última instância, que é você, Tom, que paga seus impostos, é você, Paulo, que paga seus impostos, e todos os demais que me assistem. Então, eu acho que isso sim precisa ser revisto. O funcionalismo público no Brasil está encastelado numa posição de casta superior, de uma posição elevada em relação aos demais cidadãos, que são aqueles que efetivamente são os seus chefes, que pagam por isso e que não recebem um bom trabalho. Eu vou só lhe citar um exemplo. Eu trabalhei aí no Brasil, aliás, a mesma empresa que eu trabalho aqui mudou de nome, mas a empresa é a mesma, na Kodak, durante vários anos, quase 20 anos no Brasil, antes de mudar para o Canadá. E eu atendi ao Hospital Geral de Fortaleza, Tom, que você conhece bastante, aí perto da Cidade 2000, no setor de radiologia. Na quarta-feira à noite, às vezes quinta-feira de manhã, os funcionários do Hospital Geral da Radiologia que pegavam o filme, tiravam do cassete, colocavam lá na câmara escura dentro da máquina que fazia o processamento do filme, eles pegavam um líquido, deixa eu explicar como é que é direitinho. Essa máquina ela tinha um líquido chamado revelador, depois um fixador e depois água para fazer um enxágue e depois secava. Se você pegar fixador e jogar no revelador, você contamina todo o revelador e o processo todinho fica comprometido, a qualidade da imagem fica muito ruim, não presta. Então lá eles tinham duas máquinas bem grandes, ligadas a tanques de reforços, tanques grandes assim, de quase 1,5 metro de altura, cheio de químicos. Então era um tanque para o revelador, um tanque para o fixador e a água era direto da tubulação. Então, o que o funcionário fazia? Ele pegava um copinho desses de água descartável, ia lá no fixador, enchia de fixador e ia lá no tanque do revelador e jogava aquele fixador. Então, todo o processo ficava contaminado das duas máquinas, não apenas de uma, das duas, porque as duas máquinas recebiam da mesma fonte. E aí, a radiologia inteira do hospital parava porque era contaminado o processo. E aí eu tinha que ir lá. Não só eu, mas o meu colega de trabalho também viu isso várias vezes. Quando eu entrei, ele já tinha 10 anos de experiência. Ele me falou, rapaz, isso é antigo. Toda quinta-feira, os caras da radiologia do Hospital Geral fazem isso. Por quê? Porque aí eles chamavam a gente chegava lá na quinta-feira à tarde, e era um processo muito grande para limpar, para drenar todo aquele químico contaminado, limpar todos os rolos, tinha que lavar, trocar filtro. Era um negócio extremamente demorado, e aí ficava quinta e sexta-feira a máquina parada, as duas em revisão e manutenção por causa disso, e os funcionários ficavam, muitos iam para casa, muitos ficavam lá lendo jornal, brincando, trocando sei lá o quê. Então você acha, Tom, que esse tipo de coisa pode continuar? Você acha que um funcionário público que ganha da população para prestar um bom serviço e que faz isso, você acha que ele deve continuar na função? Você acha que ele deve continuar recebendo da população? Isso é um escárnio, Tom. Esse nome disso é escárnio. E como esses, nós sabemos que existem inúmeros. Esse foi um caso que eu visualizei, eu vi, eu sabia. Inclusive a gente chegava lá na quinta-feira e era a galhofa
da semana. Ah, rapaz, fulano botou só um copo. Semana passada, fulano botou foi 2 copos e tal, que o processo foi por vinagre muito mais rápido, foi contaminado muito mais rápido. Ah, rapaz, esse aí não fez o negócio direito, não. Então, Tom, esse tipo de situação, que todos sabiam na radiologia, mas ninguém podia fazer nada, inclusive eu fui conversar com o chefe da radiologia e falou, ah, rapaz, isso é assim mesmo, e ele dava de ombros e desconversava e ria. Esse tipo de coisa, isso é uma aberração, Tom, que aqui no Canadá sequer é imaginada. Porque aqui o funcionário público pode sim ser demitido se houver esse tipo de conduta. Então, eu acho que o Brasil precisa sim repensar a estabilidade e criar mecanismos de avaliação de desempenho, criar mecanismos em que a politicagem não se envolva tanto nessa questão do funcionalismo público, que seja realmente uma questão técnica, uma questão de trabalho, uma questão realmente de desempenho na sua função e não de política, como a gente vê no Brasil, como é que é. Então tem que mudar o modelo, mas sim, a estabilidade precisa ser discutida urgentemente nesse país. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Minhas redes sociais ainda estão na tela, você pode mandar então sua matéria, seu artigo, enfim, o que você quiser. Ajuda, compartilha esse canal, gente. Se inscreve, se você não é inscrito, se inscreve, dá joinha, passa para frente, passa no Facebook, passa no WhatsApp, passa nas redes sociais, passa para os seus amigos. Esse é um assunto extremamente sério que precisa ser discutido. Escreve aí nos comentários o que você acha sobre isso e a gente vai abrir essa discussão. Tá bom, gente? Beijo a todos e até o próximo Acorda Brasil. Tchau.